Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, traição. Será que só quem realmente está muito próximo, ali dentro do seu ciclo, que realmente tem essa capacidade? Vamos conversar sobre isso hoje. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, sou pai. E filho. Então, vamos começar o tema, né? Traição. Pela própria palavra em si, a gente já entende de alguma forma que traição, ela depende de um certo laço de intimidade. Ninguém espera traição do inimigo, ninguém espera traição de quem está longe de você. De algum modo, a gente já tem uma certa prevenção com aqueles que já estão distantes, com aqueles que já são inimigos declarados. Então, de algum modo, a traição, ela acontece de pessoas que estão ali de algum modo no nosso ciclo de intimidade. São pessoas que você deu a elas certo crédito de lealdade. Na sociedade, principalmente nós homens, mas todos os seres humanos, né, homens e mulheres, tem uma tendência de na rua, em meio ao dia a dia, no trabalho, na vivência normal, de usar uma certa armadura, né, um certo escudo. Por quê? Porque infelizmente nem todas as pessoas estão dispostas a realmente conviver com a nossa verdade, né? Estão realmente preocupadas com a gente. Então é normal de que nós seres humanos, até por uma questão de autodefesa, né? A gente cria uma certa armadura, cria uma certa máscara para que a gente possa viver em sociedade. E as pessoas que vão entrando ali no nosso círculo de intimidade, sejam familiares, sejam amigos mais próximos, tende a descobrir um outro lado nosso, aquele lado mais profundo, aquele lado que a gente realmente tende a tirar a máscara, né? Tende a realmente mostrar quem a gente é, mostrar nossos maiores defeitos e, de alguma forma, a gente tende a esperar muito dessas pessoas, né? Esperar que seja recíproco. E, infelizmente, nem sempre é assim, né? Cada um só pode dar aquilo que tem. Então, de algum modo, as pessoas que têm esse poder de nos atingir de verdade a ponto de realmente nos enfraquecer, nos entristecer, são as pessoas que estão perto, né? Então esse é um primeiro ponto que a gente queria colocar aqui da traição, né? Ao menos, digamos, nesse reino, né? Que a gente sempre gosta de falar nesse mundo e na questão da espiritualidade, no mundo posterior, né? E falando em traição, a gente não poderia esquecer da mais famosa das traições, né? Judas em relação a Cristo. E a traição, ela carrega em si uma questão que, na minha visão, ela é altamente reflexiva. Por quê? Porque a traição, ela diz muito mais sobre quem traiu do que do traído. Então, a traição de Judas, independente de qualquer coisa, não mudou a essência de Cristo. Por quê? Porque foi Judas quem traiu, então está sendo falado sobre ele. E a gente percebe exatamente isso que o Renan falou, porque Judas era próximo de Cristo. Não foi um imperador romano, um general romano que traiu Cristo. Foi quem dividia a mesma mesa com Cristo. E isso é o que realmente acontece. Agora, o fato de haver traição também não significa que nós tenhamos que fazer como uma parte também que está na palavra. Você leva um tapa no rosto e dá outra parte. Você pode até fazer isso, mas de uma forma também que Paulo nos orienta todas as vezes que nós temos essa relação com Deus, que o nosso culto precisa ser racional. Então, as nossas atitudes, as nossas reações a isso, elas precisam ser racionais, de forma que nós não sejamos pior do que o traidor. Porque caso contrário, tudo aquilo que a gente aprende, toda aquela experiência que a gente adquire, acaba caindo por terra, não é mais ou menos o que a gente... Bem por aí, como meu pai falou, né? Dessa história bíblica, né? Da principal traição de Judas com Jesus Cristo, né?
a gente aprende que a traição diz mais, como meu pai também disse, né? A traição diz mais sobre o traidor do que sobre o traído. O traído não pode cair naquela que, infelizmente, muitas vezes a gente cai de, poxa, eu que fui bom demais, né? A gente escuta até isso, pô, eu que fui bom demais, eu fui até trouxa, eu não deveria ter sido assim. Não, eu acredito que a gente nunca perde em ser justo, a gente nunca perde em ser bom, nunca perde em ser correto. Então, a gente não pode deixar que a atitude do outro, que um comportamento do outro mude o nosso comportamento. Não faz o menor sentido. Porque, em última instância, isso é dar a chave da sua vida, dos seus resultados, em última instância também da sua salvação para o outro. Não faz o menor sentido isso. Então, os nossos comportamentos devem ser baseados nos nossos princípios, nos nossos valores, nas nossas experiências, e não na atitude do outro. Então, a nossa contra-resposta diante daquele acontecimento, nada pode ter a ver com a atitude da pessoa, porque senão a gente vira um ser altamente reativo. Me fez mal, eu vou lá e faço mal. Me caluniou, eu vou lá e calunio. E aí fica aquele negócio, mal por mal, dente por dente, olho por olho. E Cristo nos ensina a fazer diferente disso, né? Cristo nos ensina a servir o próximo, né? Inclusive, uma das grandes diferenças, digamos assim, do cristão, do não cristão, é que nós cristãos somos chamados a amar vossos inimigos. Como que pode alguém que não acredita em Deus, não faz o menor sentido essa frase, né? Como assim você está ficando doido? Como amar vossos inimigos? Eu quero é matar, eu quero é eles longe. Agora, como a gente também já conversou em outros vídeos, amar, como diz nessa passagem, amar vossos inimigos, não é amor sentimental, ele tem que ser meu amiguinho, eu tenho que fazer tudo para ele. Não, não é isso. É continuar sendo justo com ele, é continuar desejando bem para ele, é continuar orando por ele. Mas deixa ele lá do lado dele. Você não precisa se envolver com ele, né? Você não precisa trazer ele para dentro da sua casa. Então, voltando ao início, a pessoa que te traiu, pronto, ela mostrou quem ela era verdadeiramente, né? Você que criou uma falsa esperança de que ela era além do que ela é. E como eu disse no início, cada um só pode dar aquilo que tem. Então, na verdade, aquilo, a gente sempre, meu pai sempre falou isso, a gente sempre tem que olhar o lado das coisas, dos acontecimentos ruins, como um livramento. Então, se aquela pessoa nos traiu, bom, foi um livramento. Deus deu a oportunidade dela mostrar quem ela realmente era, para que a gente, a partir dali, tomasse mais cuidado e deixasse ela seguir a vida dela, enquanto a gente segue a nossa. Mas isso não pode, de modo algum, mudar quem nós somos, porque senão, como eu disse, mais uma vez, a gente estaria dando a chave da nossa vida para outra pessoa, e não faz sentido. Você, eu, meu pai, cada um de nós deve ser o próprio escritor da nossa história, e não deixar com que a atitude do outro molde a nossa atitude, né? E uma coisa também, que a gente também discute bastante, é a questão, o que eu posso fazer? Parece-me que existe uma coisa óbvia, não é simples de fazer, mas parece-me que existe uma coisa que está ao nosso alcance, as nossas atitudes, mas o que o outro vai fazer não está em nosso alcance. Então, o que ele vai fazer é problema dele. Obviamente que a gente não pode, apesar de toda orientação da palavra de Deus, mas a gente também tem os nossos traços humanos. Então, nós não podemos ignorar um fato humano. Até porque não é isso que Deus pede. Deus pede que, apesar desse fato humano, a gente tenha uma reação tal. Mas ele não está dizendo que nós devemos ignorar o fato humano. Então, é aquela história, o fato humano, a traição, ela tem consequências também nesse mundo. E qual é a nossa reação, aquilo que está ao nosso alcance? Desejar o melhor para aquela pessoa, mas se afastar. Se afastar, sim. Na própria Bíblia tem várias passagens de Jesus Cristo em que ele se afastava, Isso. Né? Então, como meu pai disse, não é porque você é cristão que você tem que ficar, ser um trouxa. Ser um trouxa e continuar naquele ambiente que
claramente não quer o seu bem. Então, a gente não pode confundir bondade e humildade, porque se tem alguém que foi 100% das vezes humilde e bom, foi Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado. E mesmo ele sendo 100% humilde, 100% bom, em diversos momentos ele se afastava. Quando precisou ser firme, ele foi firme. Quando precisou se retirar, ele se retirou. Quando precisou brigar, ele brigou. Então não tem humildade e bondade não tem a ver com ser passivo, né? Tem a ver com você desejar o bem ao próximo, tem a ver com a verdade. Então reconhecer a verdade, ainda que isso não te beneficie, né? Mas não ser completamente passivo. Então, é você aprender, como meu pai falou. Tem o aspecto divino, mas também tem um aspecto humano. A gente vive no aspecto humano. Então, aquilo tem que trazer um aprendizado. Não pode mudar quem você é, mas tem que trazer um aprendizado. Claro. Né? Até para você ficar esperto, senão aquilo vai continuar acontecendo e pode causar até tragédias piores, né? Então, o convite aqui é a reflexão, no sentido de não deixe aquilo modificar quem você é, sua essência, não deixe aquilo transformar a sua parte boa, porque todos nós temos partes boas e ruins, mas não deixe transformar a sua parte boa para desejar o mal àquela pessoa. Não faça isso. Isso só vai acabar fazendo pior ainda para você. Deseja o mal e deixa a pessoa partir. Deixa ela livre para que ela colha as consequências. Uma coisa é certa, o que ela fez, ela vai colher, né? Na esfera divina, mas com certeza nesse mundo também. Uma hora a conta chega e chega pesado na porta dela também. Então deixa ela para lá. Não precisa você ser o cobrador, porque senão isso sai mais caro do que já foi a situação em si, né? E eu até tenho um ditado também, vocês vão acompanhar de acordo com o desenvolvimento, os nossos vídeos. Eu gosto muito dessas máximas, desses ditados, porque muitas vezes elas são aparentemente simples e óbvias, mas isso é uma construção humana, é uma série de experiências para chegar numa assertiva, curta, mas profundo em termos de conhecimento. E tem uma delas que eu gosto, chega até a ser vulgar na maneira de, não no sentido mal da coisa, mas no sentido de ser, nossa, mas só isso. Mas tem uma que fala assim, a vida é como um restaurante, ninguém sai sem pagar. Então, isso nos mostra que existe o nosso lado espiritual, mas os fatos humanos, esse mundo aqui, nós viemos aqui, é aqui que nos trará a salvação. Mas a nossa salvação requer que de todos os fatos a gente tenha um aprendizado. Porque não adianta, você vai vivendo, tendo os fatos humanos e desse fato humano você não traz nada. Não é? Então, esse é a mensagem de hoje. Não é um vídeo, vamos dizer, não é um vídeo muito longo, até porque longo demais, às vezes a gente até se perde um pouco na reflexão, e como aqui nada é ensaiado, muitas vezes a gente fala, eu não sei o que o Renan vai falar, ele não sabe o que eu vou falar, mas é isso, a gente tem as nossas fraquezas, e eu confesso que tenho muitas fraquezas, o meu lado humano, são muitas, embora eu tente, né, por intermédio das minhas orações, tudo, das minhas petições a Deus, melhorar esse lado humano, mas que não é fácil, não é. Né? Não que vai ser guerra até o último dia, né? Então, uma última mensagem que eu queria deixar é: entregue sua esperança a Cristo, nunca em outro homem. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: maldito do homem que confia em outro homem, que sua força é na humanidade mortal, cujo o coração se afasta do Senhor. Então, entregue o seu coração ao Senhor, confia no Senhor, não no outro homem. O outro homem, ele sempre, por mais que agora ele possa estar te trazendo coisas boas, em algum momento ele vai te decepcionar, né? O ser humano sempre vai te decepcionar. Seja seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho. Em algum momento você vai ter uma decepção. Assim como você também, por melhor que você seja para as outras pessoas, em algum momento você decepciona as pessoas também. Sem querer, é o nosso lado humano. Então, entregue a Cristo. E assim você vai ter uma tranquilidade muito maior para lidar com as
adversidades da vida. E as pessoas todas elas vão pagar por aquilo que elas fizeram, assim como nós vamos pagar por tudo aquilo que a gente fez. Beleza? Fica a reflexão e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos, tudo de bom.